Boa noite, está no ar o programa Entre Linhas. Na edição de hoje nós vamos falar sobre o Sincovat. Converso hoje com o contador José Inácio Lentes, ex-presidente do Sincovat, e também com o contador Dani José Petri, delegado regional do Conselho Regional de Contabilidade do Rio Grande do Sul, além de que também foi ex-presidente do Sincovat e de várias entidades do setor da classe contábil. Boa noite, senhores, sejam bem-vindos. Na verdade, o programa de hoje é uma continuidade de uma série que nós iniciamos com o Sindicato dos Empregados no Comércio Lajado, onde a gente quer contar a história, funções, serviços, enfim, relações das entidades sindicais aqui do Vale, tanto de empregados como de empregadores, contar a história, que fique como um documento para o futuro também. Como eu disse, vocês são a segunda entidade da nossa série e como nós vamos ver ao longo do programa, inúmeras lideranças aqui da nossa cidade e da região, em razão da entidade de vocês, hoje, brilham a nível do estado do Rio Grande do Sul, pelo menos, para não dizer a nível de país. Ok? Então, como eu disse, uma boa noite, sejam bem-vindos. E, para início de conversa, vamos contar um pouco da história do Sincovat, Sindicato dos Contadores e Técnicos em Contabilidade do Vale do Taquari. Fique à vontade. Boa noite a todos. Agradecemos esse espaço, né? Sentimos-nos muito honrados podermos falar um pouco sobre o Sincovat, né? O Sindicato dos Contadores e Técnicos Contabilidade do Vale do Taquari. E para nós é uma satisfação, tanto para mim e para o José, já termos participado efetivamente da entidade como presidentes e por longos períodos, né? A gente também participou na realização de eventos. Boa noite, telespectadores. Na verdade, é uma satisfação muito grande a gente estar aqui hoje falando um pouco da nossa entidade maior do Vale do Taquari, falar um pouco da nossa classe. E é uma satisfação muito grande a gente poder fazer isso dentro da própria estrutura da Univates, que é o local onde nós nos formamos, né? E isso demonstra, vamos dizer, a relação que a universidade tem com a comunidade do Vale do Taquari e a importância que ela tem, mesmo que foram em épocas bem anteriores essa formação desses profissionais, hoje ela continua e quiçá quando nós nos tivéssemos formado na época, nós imaginássemos como seria a Univates e o que a Univates representa hoje para a comunidade do Vale do Taquari. Então, para nós é uma satisfação muito grande poder participar desse programa e falar um pouco dessa vida, o que o Sincovat faz, da história e qual é a importância da classe contábil dentro do Vale do Taquari. Deixa eu só pegar um gancho aqui. Os dois se formaram... no prédio 1 da Univates. No prédio... Da FATES. FATES, a Fundação Alto Taquari de Ensino Superior. Vocês dois são egressos da FATES? Somos. Foram da primeira inserei turma? Em 86. Não, são mais jovens. Não. Não é? Eu fiz uma pós também em gestão financeira aqui dentro da Univates. Então, eu acho que a Univates teve um papel fundamental nessa formação desses profissionais aqui dentro do Vale do Taquari. Prédio 1, eu me lembro. Prédio 1. E que depois, inclusive, sofreu uma reforma, foi Exatamente. E quando foi feita a reforma, eu sei que eu acho que nós fomos a primeira turma de pós-graduação que teve aula dentro dessas salas novas lá que foram feitas nessa primeira reforma, nessa primeira ampliação. Vocês inauguraram uma sala? Isso. Você sabe que eu tive a honra de também inaugurar uma sala. Eu lecionei aqui em 1990, 96, até 96, a disciplina Legislação Social e Trabalhista, 1 e 2, para o curso dos alunos de Contabilidade, Administração, enfim, era uma cadeira básica na época. E quando inauguraram o prédio 7, eu tive essa honra, está no meu currículo pessoal, de inaugurar uma sala. Então, também, eu imagino a satisfação de vocês ver crescer aquela entidade que alguns lajadenses sonharam e que se transformou nisso que é hoje,
que na verdade hoje é um grande carro-chefe do desenvolvimento, não só de Lajeado, mas do Vale do Taquari, e que nos orgulha a todos. É regional. Não é verdade? É regional. Com certeza. E em especial vocês, como não o primeiro, porque vocês são mais jovens, mas na verdade a FATES começou até, não foi no prédio do Castelinho que iniciaram as primeiras aulas? Vocês não recordam disso? Não, isso não foi da nossa época, mas eu sei que no Alberto Torres também tinha aula. Mas assim, ó, ô Gerson, isso demonstra, vamos dizer, considerando a importância da nossa classe, que a população não precisa sair do Vale do Taquari para buscar conhecimento. Ela pode ficar aqui, que nós temos uma bela estrutura física e intelectual para disseminar esse conhecimento, para poder trazer esse conhecimento mais perto das pessoas, né? Então, não precisamos ir estudar ou frequentar ou fazer cursos fora daqui. Eu acho que aqui nós temos tudo o que nós precisamos para formar bons profissionais em muitas áreas. Olha só, vou de novo, depois nós vamos voltar para o tema aqui, mas é exatamente isso. Os nossos filhos estão estudando aqui. No meu caso, as minhas filhas estão estudando aqui. Eu tive que buscar conhecimento fora, na época. Hoje não tinha. A Univates não tinha. Hoje a Univates dá essa oportunidade. Então se inverteu esse fluxo. Exatamente. As pessoas vêm aqui buscar conhecimento. E isso é muito, muito, muito bom para todos nós, como eu disse aqui, para o desenvolvimento. E eu te interrompi, o que você ia dizer, Danilo? Não, eu só queria lembrar que o curso de contábeis foi dos primeiros a ser instalado, né? Se não me engano, era contábeis, economia e letras. 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 Depois Ciências contábeis, economia e letras. Depois veio a administração. Então, desde o início, nós estamos juntos aqui. Nós né? estamos desde o início, desde a fundação. E no início era uma extensão da Universidade de Caxias. Caxias do Sul. Bom, a história da FATES é outra, mas não está no contexto aqui. Foi legal a gente lembrar alguma coisa. Quem sabe fica a ideia aqui para a produção, a gente fazer um programa específico contando a história desta entidade fantástica aqui, né? Que tem já alguns que merecem quadros aí na parede dos heróis aqui do nosso município. O trabalho que prestaram na construção dessa entidade aqui. E tem muitos, inclusive... Trabalho comunitário. Pois bem, e a história da nossa entidade de hoje, o Sincovat? Bom, ela é uma história um pouco diferente, Gerson, do que aconteceria hoje em dia, né? Porque, na época, a legislação não permitia você formar diretamente sindicato. Isso. Você tinha que formar uma associação, fundar a associação e, durante 3 anos, permanecia a associação, né? Então, em 4 de maio de 1974, foi fundada a Associação dos Contadores Técnicos de Contabilidade, né, do Vale do Taquari, e depois houve algumas mudanças de nome, passou a ser de Lajeado e profissionais da contabilidade e tal, né? E após decorrido o prazo, aí sim, né, se pensou na fundação do sindicato, ou seja, a transformação de associação para sindicato, né? Tendo em vista que, como sindicato, você tem uma representação maior, né, você acaba recebendo recursos, que uma delas é a contribuição sindical, que do valor que o profissional recolhe, né, da contribuição sindical, 60% retorna para o sindicato. E no caso da associação isso não acontece. Porque na época foi pensado em associação? Logicamente, quando se aumentou os profissionais da contabilidade dentro da região, se sentia a necessidade de também se falar a mesma linguagem, de ter uma base, né, de fazer grupos de estudo, né, nas mudanças da legislação e, por que não dizer, também para ter uma base na cobrança dos seus honorários. Em cima de todas essas necessidades, logicamente, surgiu a associação, já com o intuito depois de transformar em sindicatos, né? E aí nós tivemos vários profissionais que nos antecederam, né, que hoje, né, somos reconhecidos, e isso não é dito por nós, e sim por profissionais que vêm de outras regiões, que somos base, que servimos de exemplo, né, a nossa organização aqui em Lajeado. E não poderia ser diferente, como foi dito há pouco, Lajeado e região aqui é diferente das outras regiões do Rio Grande do Sul. Basta que, se nós pegarmos Lajeado, né, e nas reuniões que a gente participa em outras ocasiões, a gente sempre diz assim, Lajeado hoje não sobrevive mais sozinho, né? Como as outras regiões também necessitam de Lajeado. E o Sincovat, hoje, ele tem uma base de 44 municípios. 44? E em torno de 1.100 profissionais.
Puxa, que grande entidade. Só que esses 44 municípios, você sabe que a nossa região, você partindo de Lajeado, em torno de 100, 110 quilômetros, você alcança esses 44 municípios. É diferente você pegar um sindicato na fronteira do Rio Grande do Sul, onde você faz 150, 200 quilômetros para chegar no município mais próximo, né, se você pegar. Então, o Lajeado e região, o Vale do Taquari, é diferente pela situação geográfica, pela população que tem, né, e, logicamente, isso tudo, né, mexe com a economia também e com emprego, tudo, emprego e renda, né, da região. Quantos associados você falou? Nós temos em torno de 400 associados, são 1.100 profissionais aproximadamente. Estou dando números aproximados. É uma bela entidade. São 1.100 profissionais que são registrados no Conselho Regional. Certo. E a questão de associação, de ser sócio ou não, né, é livre, né? Por isso que... Sim. Mas mesmo assim, o nosso índice de sócios, vamos dizer, aqui no Vale do Taquari, é bem superior a qualquer média no estado. A proporção de sócios da entidade em relação aos que são registrados no Conselho, no Vale do Taquari, eu acho que é uma das maiores. Mas isso tudo é em função do trabalho que o Sincovat faz, por isso que tem essa procura da entidade. Mas, se não vamos falar um pouquinho da história do Sincovat, o Sincovat, o Dani falou um pouco sobre a questão lá da associação e depois sindicato, né? E o nosso sindicato, ele também, assim, eu acho que ele começou a ter uma relevância maior e uma importância maior quando nós conseguimos um terreno e que foi construído a sede, né? Eu acho que depois disso, o nosso sindicato, ele, claro, com a competência dos presidentes que estiveram à frente, né, conseguiu dar um salto, vamos dizer assim, a olhos vistos para a comunidade do Vale do Taquari e do Estado, para ela conquistar exatamente a merecida colocação dentro da sociedade que os profissionais da contabilidade merecem. O importante também é salientar que para a gente ter podido construir essa sede, nós fomos pioneiros. E na época foi nos dito, a nível de Brasil, de fazer uma entidade física, né, onde se juntava a parte sindical com a parte profissional. Quer dizer, por quê? O sindicato junto com o conselho. E na época a gente propôs isso para o nosso Conselho Regional, nós propomos isso. Foi ideia nossa aqui do Vale do Taquari. E depois eles adotaram essa ideia para todo o estado. E os outros conselhos regionais, pelo que eu sei, também copiaram essa ideia para o Brasil, porque o Rio Grande do Sul ele é exemplo para muitas coisas no Brasil. Em algumas coisas negativas, outras positivas. Eu já fui avisado que eu tenho que chamar um intervalo e nós vamos continuar aprofundando isso que você está dizendo, porque é muito importante para até divulgar os feitos desta entidade que nós estamos hoje aqui tratando, que é o Sincovat. Então, nós vamos a um rápido intervalo e retornamos em seguida. Estamos de volta com o programa Entre Linhas. Hoje estamos tratando sobre o tema Sincovat, Sindicato dos Contadores e Técnicos em Contabilidade do Vale do Taquari. Contamos com as presenças dos contadores José Inácio Lentes e Dani José Petri, ambos ex-presidentes desta entidade. Bem, no primeiro bloco a gente falou um pouco da história da entidade e relembramos também os feitos aqui da nossa Univates também. E o contador Dani citou com muita propriedade de que antes da Constituição de 1988, para se fundar um sindicato, havia necessidade de, previamente, se constituir uma associação dos trabalhadores e, posteriormente, o Ministério do Trabalho, cumprido alguns requisitos, um temporal, um tempo, né? Ele concedia a carta sindical. Então, no caso aqui, só para relembrar e para deixar como um registro histórico, a Associação dos Contadores e Técnicos em Contabilidade do Vale do Taquari
foi, como dito, fundada em 4 de maio de 1974 e a carta sindical foi recebida em 26 de agosto de 1983. Veja como houve um tempo. E nesse interregno de tempo entre a associação e se transformar em sindicato, houveram vários presidentes. E eu vou pedir a permissão para os senhores, para mim, em uma homenagem e lembrança histórica, citar o nome dos presidentes da época. Nós tivemos presidentes da associação de 1974 a 1976. Aqui eu retirei do site do Sincovat. Se estiver errado, os senhores podem me corrigir. De 74 a 76 foi o saudoso contabilista senhor José Inácio Kreutz. De 77 a 78, saudoso contabilista senhor José de Vasconcelos. Jorge de Vaz de Vasconcelos, desculpa. E de 79 a 80, contabilista senhor Constantino José Chiarelli. De 79 a 80, Ivo Scheid, o que houve aqui? Inverteram a... Sim. 79 a 80 era o colega Ivo Scheid, Tá. 80 a 82, o colega Constantino Chiarelli. E 82 a 83, o último presidente da associação foi o colega Eldo Luft. Eldo Luft. Pois que, é. por sinal, Que durante bom que você... 21 anos foi delegado do CRC. Do Conselho Regional de Contabilidade. Isso. E ser delegado do CRC é você representar os colegas da região, tanto levar as reivindicações da base até o Conselho, como trazer do Conselho também para a base. Isso se faz de uma forma totalmente voluntária. Durante 21 anos, o Eldo Luft foi delegado. Foi delegado. Bem, quanto aos presidentes da entidade, nós vamos deixar para o início do próximo bloco, fazer também uma homenagem. Certamente vai aparecer o nome dos nossos 2 entrevistados hoje aqui. Bem, o contador José Lentz, eu tive que interromper ele no bloco anterior, em razão do esgotamento do tempo daquele primeiro bloco, e ele iniciou algo muito importante, que inclusive está lá no site da entidade, da importância que foi construir um prédio, né? Fisicamente, você utilizou uma entidade física, um prédio, aliás, até vamos citar aí onde está localizado, um belo prédio, e ele significou um upgrade, ele significou um avanço para a entidade, e você estava falando sobre isso, por favor, retome, e que serviu de modelo, inclusive, para outros, né? Na verdade, serviu de modelo para outros a forma como nós fizemos, porque nós fizemos uma parceria com o Conselho. Esse seria um modelo, tá? Certo. E a forma também como foi feito, porque nós temos lá um salão de eventos, né, onde é que tu faz alguma janta, Parte social. Uma parte social, né? Nós temos a parte burocrática administrativa e nós temos um auditório para cursos, né? E esse projeto desse prédio, isso foi feito assim, na minha gestão, que nós encaminhamos esse projeto e que foi iniciada a construção. E na gestão do Dani Petri, com a busca dessa parceria do Conselho, né, que nós vendemos, né, entre aspas, né, porque vamos vender uma coisa que vai ficar para nós, mas tudo bem, vendemos um andar para o Conselho, e com esses recursos nós conseguimos concluir todo o prédio e terminar o prédio e equipar ele todo com auditório, etc., para poder ter esse espaço, essa casa do contabilista. Bom, aí nós tínhamos a parte física, né? Nós tínhamos o prédio, só que nós tínhamos que começar a usar e fazer funcionar essa coisa, né? E eu acho que por isso, pelo fato de nós termos um local apropriado para poder nos reunirmos, para poder fazer cursos, para poder receber outras entidades, para poder receber autoridades, que o contador e o técnico, né, o nosso profissional, a classe contábil do Vale, começou a prestigiar, né, a própria entidade, e isso fez a entidade cada vez crescer mais em importância e em necessidade, que hoje eu vejo assim, a classe contábil do Vale do Taquari, ela não poderia viver sem a nossa entidade. Considerando todas as demandas que existem hoje, né, com a mudança de legislação e a necessidade que o governo cria
e nos obriga a fazer o meio de campo entre o governo e o empresário, né? Então, o Sincovat, a casa do contabilista, vou chamar assim, ele é esse elo de ligação, ele é o local onde esses profissionais procuram esse aperfeiçoamento para poder desempenhar o papel dele e fazer esse elo de ligação entre aquilo, traduzindo aquilo que o governo quer para uma linguagem do empresário, né? Porque tudo que o governo faz mexe lá na burocracia, na ponta lá do empresário, né? E o empresário normalmente não quer saber disso, ele não quer acompanhar, não acompanha, né? Ele quer saber só quanto vai custar, o que pode fazer, o que não pode fazer. E assim, só fazendo um parêntese. Então, esse Sincovat ali é o local onde a gente dissemina conhecimento. Eu vou usar esse termo. Eu acho que isso foi primordial, vamos dizer, no crescimento da classe contábil do Vale do Taquari. E a partir daquele momento, a classe contábil do Vale do Taquari começou a ser vista com outros olhos pela sociedade. E a própria classe começou a ocupar os espaços que existiam dentro da sociedade e que de direito seriam da nossa classe, né? Então, hoje a classe contábil participa de N entidades, muitas vezes que não é entidades da classe contábil, né? E participa de vários conselhos, várias entidades, conselhos municipais, etc. Nós estamos presentes em todos. Onde for possível e onde nós somos convocados ou convidados a participar, nós estamos presentes. Nós vamos entrar nisso. Mas antes, só fazer colaborando contigo, no ramo do direito, o direito é amplo, direito civil, comercial, tributário, fiscal, trabalhista, enfim, administrativo. Ele é muito amplo, o campo do direito. E o que mais tem normas para se estudar é tributário e fiscal. É terrível, porque o Estado emite, a União, o município, eles emitem regras e que vocês se obrigam, pelo menos vocês têm a obrigação, no mínimo, diariamente, imagino, vocês devem ter lá circulares, portarias, normas, reguladores, enfim, que vocês têm que se ater para prestar um bom serviço para os clientes de vocês. Daí a razão também da tamanha importância de um prédio ter uma estrutura para receber os sócios, os membros, enfim, as pessoas a quem vocês oferecem a curso de aperfeiçoamento, que é absolutamente necessário para quem milita no campo que vocês estão e que eu não tenho inveja nenhuma, porque não é fácil o que vocês fazem. Não é um elogio indireto, mas é um reconhecimento de uma área do direito que me causa um certo tremor. Enfim, estou dizendo, até porque eu sou um operador do direito, mas num outro campo. Ok, bem, quanto assim... Tem, se me permite, a questão da nossa sede, certo, né, tem uma história a mais, voltando um pouquinho. Quero voltar nela e que bom que você retomou. E como o Eldo Luft, colega, era o último presidente da associação, ele foi o primeiro do Sincovat também. E ele começou a ter uma visão, e na época o prefeito... Eu ia te questionar isso aí. Era o Ernie Petri, e o Eldo Luft encaminhou um pedido para receber uma área, né, de terreno para a construção da sede própria. Eu acho que o Ernie, na visão dele, como você também disse, tem atuação muito forte dentro da área sindical, você e o Ernie também tinha. Todos os sindicatos, na época existentes em Lajeado, ganharam uma área de terreno naquela quadra e na quadra de cima, onde tem hoje a creche. Todos, é mesmo? Apenas 2 sindicatos que usaram ela, que é o nosso, Sincovat, e o dos representantes comerciais. Puxa, não sabia. Todos eles receberam. E a questão foi ágil, né? Tanto é que o Eldo encaminhou o pedido para a prefeitura em 13 de agosto e no dia 17 de março, 13 de agosto de 87. Em 13 de março de 88 já tinha confirmação, inclusive com a aprovação na Câmara de Vereadores. E a partir dali se começou a pensar em construir a sede própria, que teve muitas histórias. Por exemplo, na época do José, com o dinheiro que nós tínhamos, nós conseguimos fazer a parte social, mas só o básico, o esqueleto, né? Fazer a fundação, que sabe que vai muito dinheiro, levantar as paredes e botar a chapa em cima.
Quando uma noite nós passamos lá para fiscalizar, já tinha invadido, já tínhamos Uau. 2 moradores lá dentro. E aí, em cima disso, nós enxergamos a necessidade de fazer um convênio, que seria talvez a nossa única saída, com o Conselho Regional de Contabilidade. Fomos eu, José Lenz, Eldo Luft, que era delegado, e o Arnildo Chu de Bom Retiro, que era conselheiro do CRC. Fomos a Porto Alegre. Negociamos, fomos com uma proposta lá, conseguimos negociar um andar, porque o projeto era de 2 pisos. Na volta, né, o contador gosta muito de fazer as contas, na volta nós viemos fazendo as contas e vimos que ia sobrar dinheiro. Puxa. Tá? Pelo que nós estávamos gastando. Resolvemos, isso de Porto Alegre a Lajeado, resolvemos, nós 4, levar para uma reunião de novo, para uma assembleia, o aumento de mais um andar. Mesmo que fosse só o esqueleto, mas já projetando justamente auditório. Parte social, parte burocrática, auditório. São 3 pisos. São 3 pisos. E aí quase deu problema. O nosso presidente do conselho era alemão, e alemão sabe quando teima, a coisa fica brava. Né? Era o doutor, era o primeiro, né, doutor. Gaúcho, doutor. Em ciências contábeis, doutor Olívio Colliver. Quando ele ficou sabendo, ele quase abriu a negociação. Então, você vai deixar para contar isso no próximo bloco, porque agora nós vamos para um rápido intervalo e retornamos em seguida. Estamos de volta com o programa Entre Linhas, agora no seu 3º bloco. Estamos tratando hoje sobre o tema Sincovat, Sindicato dos Contadores e Técnicos em Contabilidade do Vale do Taquari. Contamos com as presenças dos contadores José Inácio Lentz e Dani José Petri. No bloco anterior, a gente estávamos conversando sobre a história da construção da sede, de suma importância. E foi dito aqui, e eu gosto de sempre citar, porque isso aqui também vai ser um documentário, o programa que estamos fazendo, as gerações futuras certamente vão assistir esse programa, e é uma oportunidade de a gente contar a história, como ela ocorreu, com suas dificuldades, porque aqui estão os protagonistas. Vocês foram os protagonistas, vocês que negociaram. E agora, no intervalo, me contaram coisas interessantíssimas que eu quero compartilhar com o nosso público e para que fique registrado, como eu disse, como um documento histórico. Antes de nós, então, contarmos um pouco da história da construção do prédio, vamos fazer aqui uma homenagem a os que antecederam a atual gestão do Sincovat. Você me acompanha, Dani, porque esses dados eu copiei do site e eu vi que o do anterior não estava muito adequado. Se você quiser, é que eu vou citar, você vai ver que você vai aparecer, deixa eu dizer aqui. Então, presidente do sindicato, a gente viu que teve um período de associação, de 74 até 83, e o último presidente das associações foi o contador, o senhor Eldo Luft, e, por conseguinte, foi o primeiro presidente já como sindicato. Então, de 83 a 89, o presidente do Sincovat foi o contador, o senhor Eldo Luft. De 90 a 92, o senhor José Inácio Lentz, o nosso entrevistado. De 93 a 96, Dani José Petri, nosso entrevistado. De 97 a 99, o Paulo Hoppe, querido Paulo Hoppe, nosso amigo, hoje falecido, que nos deixou aí de supetão aí que ninguém esperava, uma pena, uma grande figura aqui da nossa comunidade. De 2000 a 2001, o contador José Cláudio Busata. De 2002 a 2003, o contador Jorge Berge. Jorge, o que é o L? Lúcio. Jorge Lúcio Berge. Jorge Luiz Berge. De 2004 a 2005, o Glicério Claristo Berges. Repetiu a gestão de 2006 a 2007, também o Glicério Claristo Berges. De 2008 a 2009, a contadora a senhora Roberta Salvini. De 2010 a 2011, o contador senhor Gerson Dil. E de 2012 a 2013, o contador Jandir Dickel. Tem mais um. Tem mais um? Você pode? Então o site... 2014, 2015, o Edson Alexandre Schneider. Ok. E o atual? Rui Malman. Rui Malman. Pois é, como eu disse, eu copiei do site e provavelmente lá não está tão atualizado quanto as informações que você tem. Bem, vou confidenciar ao nosso público
nos intervalos, a gente fala coisas tão interessantes. Como esta, José, que você nos disse aqui no intervalo que eu gostaria que você contasse para a geração futura. E antes eu quero aqui fazer uma homenagem ao prefeito de então, Ilmo Petri, pela visão que ele teve de conceder um terreno para cada entidade sindical então existente, tanto patronal como de empregados. Bela visão. Só que vocês me contaram, e veja como a coisa é, de que muitos declinaram do terreno porque era distante do centro. Vejam, distante do centro, e hoje está localizado dentro aqui no perímetro forte urbano, que um dos espaços mais prósperos que está se desenvolvendo. Bem, José nos confidencia como foi a negociação de vocês dois foram negociar com o presidente do Conselho Regional de Contabilidade para fazer mais um andar, né? Para conseguir recursos. Na verdade, assim, essa negociação não fomos só nós dois, tinham mais pessoas que participavam. Ótimo, ótimo. Como nós éramos os presidentes da época, ou no momento éramos presidente, ou tínhamos sido, né, os mais recentes, coube a nós puxar a frente desse processo. Certo, né? certo. E teve outras pessoas que tiveram importância igual a nós na questão da negociação. E a negociação, ela também não aconteceu num só momento, tá? Ela aconteceu em várias reuniões e em várias questões assim que aconteceram, até isso que o Dani Petri levantou aí de nós fazer mais um andar e que quase deu problema, né? E daí nós tivemos que vender. Na verdade, o Conselho Regional tem 1,5 andar, porque ele não aceitava ter só menos do que se alguma outra entidade tivesse mais que ele, né? Então tem todas essas coisas. Ajudou a negociação? Para nós ajudou no fim, tá? E assim, ó, e tem certas particularidades que as pessoas não sabem, né? Durante a obra, o Dani Petri falou que tinham pessoas que foram lá dentro, andaram invadindo e dormiam lá e acampavam lá. E nós não tínhamos mais, na época, recursos, né? Porque a gente pegou todo o dinheiro que tinha e aplicou para levantar e botar a chapa e subir, né? Certo? Para ter uma estrutura básica, né? E aí nós vimos, assim, se tivesse algum associado que pudesse resolver o problema. Qual é resolver o problema? Emprestar o dinheiro para o sindicato colocar as aberturas para nós poder ter uma chave para essa pessoa não poder mais entrar. Senão depois nós até iríamos ter um problema. Então, hoje está muito bonito a sede, aquela coisa tudo, mas as pessoas não sabem a dificuldade que isso... Hoje a entidade é uma entidade saudável financeiramente, né? Mas na época não se tinha tantos recursos, né? Não tinha uma associação tão forte, né? Que nem hoje ela é forte, né? A associação, o associativismo é forte, porque nós não tínhamos ainda o local físico para poder retribuir alguma coisa para o associado. Aí o nosso ex-presidente do Luft sempre diz assim, ó, quando alguém pede por que eu vou pagar um valor, alguma coisa para essa entidade, primeiro ele tem que saber que a entidade é dele, é da classe dele, e ele tem que se perguntar a si o que eu estou fazendo pela minha entidade. Antes de pedir o que a entidade vai fazer para mim. Essa é a visão do... Então, eu acho que... Sindicalista. Exatamente. O que a entidade vai fazer para mim? Não, o que eu posso fazer pela entidade que ela vai me retribuir em dobro, em triplo, né? Então, eu acho que é essa visão que tu tem que ter também, né? E... Antes de ter a sede, vocês tinham a entidade. Onde que era a sede? Como vocês faziam? Na verdade, a sede, antes disso, não tinha sede física. Podia ter até um endereço. Não sei se nós mudávamos o estatuto ou não. Mas a sede do sindicato ficava dentro do escritório do profissional que era presidente. O presidente era a sede do sindicato. Exatamente. E daí até misturava. E daí, muitas vezes, os próprios funcionários do escritório, em determinadas épocas, com certeza prestaram serviço para o sindicato e nem foram remunerados por isso, ou coisa assim, né? E até o momento que, eu sei que na minha gestão a gente contratou uma funcionária por meio expediente, se não me engano, numa época, ou por não sei que período foi, se era expediente completo ou não, porque daí começou já a ter uma demanda para fazer cobrança, para entregar guias, etc, etc, etc.
Então, tudo isso foi o embrião dessa entidade que nós temos hoje, né? Então, são histórias, aquilo que aconteceu, e hoje, a gente estava comentando, né? O profissional chega, está tudo pronto, está tudo bonito, tudo funcionando, mas ele não sabe a dificuldade que se teve na época para fazer isso, né? A dificuldade financeira, de logística e N situações que se teve para construir tudo isso, né? E eu acho que assim, ó, tem que se tentar fazer o registro disso para as pessoas dar valor ao que tem, né? Exatamente. Esse também é um dos objetivos do programa de hoje. Não, eu só ia comentar assim, ó, quando o José coloca que se tinha funcionário por meio turno, aconteceu com o José e aconteceu comigo também, mas o funcionário era contratado pelo escritório e o sindicato reembolsava meio turno para o escritório, porque ele trabalhava por o sindicato. E o nosso patrimônio era tão grande, quando eu peguei, que veio lá do Lens, era um arquivo de aço. Eu não me esqueço disso. A mudança foi fácil. Ele servia para o fichário, era em torno de 40, 50 sócios que se tinha na época, um pouquinho mais, um pouquinho menos, e também de arquivo morto, porque não tinha muita documentação, cabia tudo dentro daquele arquivo, né? E era assim que nós trabalhávamos. Por exemplo, quando o José coloca que teve associados, né, que emprestaram dinheiro para fechar os buracos, que eram para ser as futuras aberturas, um deles foi José, entre outros associados. Então, na época, nós tínhamos prioridade. Prioridade era a construção. Na minha época, e aí me beneficiou também que eu morava na Campestre, eu vinha de manhã, passava no Sincovat para ver o que faltava, ia para o escritório fazer a encomenda do material, de meio-dia voltava para ver como é que estava o andamento, e a mesma coisa fazia de tarde. Quando vinha, passava de novo para ver se tinha vindo o material, e antes da noite o que tinha que arrumar para o dia seguinte. Nós tínhamos prioridades. Nós participávamos de reuniões da federação, muitas vezes se ia até para Pelotas, foi uma vez com o José Lens, que eu me lembro, a gente foi para lá, a gente repartia o custo do combustível. Não era ressarcido, porque a nossa prioridade era a construção. Hoje essa realidade é totalmente diferente. Tem recurso, o pessoal vai, representa, conseguimos botar representantes nos mais diversos órgãos, mas são reembolsados da alimentação, da quilometragem, da estadia, tudo. E na época nós aguentávamos no osso do peito, porque nós tínhamos prioridade, era a construção. Inclusive, pelo que eu entendi, você dividiu o seu tempo entre o teu trabalho profissional e a observação da obra lá. Não, conduzíamos a obra, logicamente, assim, ó, fazíamos a reunião quase que semanal, tinha um grupo, mas diariamente era eu que passava ali. Quando o Lens fez o primeiro piso, era com ele, era com o presidente. Era o José. Depois era comigo. Na minha época, o tesoureiro era o Jaime Rani, que era funcionário da Italianinha, irmão do Lux, que hoje está, se não me engano, para Pelotas, Rio Grande do Sul. Ele me assinava 2, 3 talões de cheque, era na confiança, fazia pagamentos, encomenda, tudo, né? E na época não era essa barbada de hoje em dia, que tu tem o preço segurado aí por um mês ou mais, né? Agora mudando um pouquinho. Na época era OTN, variava praticamente todo dia, você tinha que fazer um levantamento de preço, isso era horrível fazer, né? Então tu tinha bastante trabalho na construção ali. E voltando um pouquinho da negociação lá com o conselho, quando nós resolvemos botar o terceiro piso, o presidente, Dr. Olívio Colber, pessoa muito inteligente e tal, mas também bastante teimosa, mas fez muito pela classe, isso a gente tem que deixar registrado. Ele não admitia que o Sincovat ia ter mais espaço, ou mais percentual, mais metragem no prédio do que o próprio conselho. Até por uma questão de trabalhar depois, tomar decisões. Então, ele queria 50%. Aí nós voltamos a Porto Alegre para baixar a poeira, né, acalmar o homem e negociar, então, em definitivo, como é que seria o prédio. Bom, primeiro ele quase nos detonou lá, depois tivemos a participação do vice-presidente, o APA, né, que foi muito importante, e o secretário, o Green, Matheus Green, né, que foram extremamente importantes na negociação. E conseguimos, né, tirar mais um valor. Então, além de nós fazermos o terceiro piso, conseguimos mobiliar o primeiro, segundo, terceiro e termos essa estrutura que nós temos hoje. Muito bom. Senhores... E uma das coisas que está aparecendo, agora até metade do ano, é um elevador para acessibilidade pelo Conselho Regional de Contabilidade. Isso vai ser fácil. Senhores, nós chegamos ao final do terceiro bloco, então devo chamar agora um rápido intervalo e retornamos em seguida.
Estamos de volta com o programa Entre Linhas, agora no seu quarto e último bloco. Estamos tratando sobre o tema hoje Sincovat, Sindicato dos Contadores e Técnicos em Contabilidade do Vale do Taquari. Contamos com as presenças dos contadores José Inácio Lendes e Dani José Petri. Nos blocos anteriores a gente aprofundou mais a questão histórica para deixar para as novas gerações verem que esse belo prédio, essa estrutura, essa entidade maravilhosa que vocês constituíram aqui tem uma história e não foi tão fácil como se imagina. Bem, nós vimos ao longo do programa que ali também está estabelecido no prédio, junto ao sindicato, o Conselho Regional de Contabilidade do Rio Grande do Sul, deve ser uma delegacia, em seguida vamos abordar, e também a ESCOM, Associação dos Escritórios Contábeis do Vale do Taquari. Qual a diferença entre essas entidades e o papel de cada uma? Bom, eu não vou me aprofundar muito em cada situação, mas eu diria assim, o Conselho Regional de Contabilidade é o órgão de registro, de controle e fiscalização da profissão. Tá? Então, ele tem esse papel. O Sincovat é o que representa os profissionais e até, inclusive, poderia defender os profissionais contra o Conselho se tivesse uma demanda. Tá? E a Associação das Empresas de Serviços Contábeis, Assessoramento, Perícias, Informações e Pesquisas do Vale do Taquari é a associação empresarial, vou usar esse termo, tá? Que é a Associação dos Escritórios. Tá? Em vez de nós ficarmos disputando espaço entre nós e ficarmos brigando entre nós, como nós temos vários exemplos aqui no Vale do Taquari, em que o poder público, a iniciativa privada e entidade de ensino, que nem a Univates aqui, que está inserida no processo, trabalham em conjunto, nós também trabalhamos em conjunto lá com as 3 entidades, porque eu entendo que elas trabalhando em conjunto, quem vai ganhar, quem vai poder usufruir melhor disso tudo é a classe contábil, e não nós puxarmos cada um para um lado. E assim, se tem algum problema, alguma situação entre uma ou outra, em determinado momento, a gente senta à mesa, conversa e chega num consenso muito mais fácil do que ficar cada um querendo disputar beleza ou disputar espaço. Eu acho que isso, nós temos exemplo aqui em Lajeado, a Univates eu cito como exemplo, que trabalha junto com o poder público e com a iniciativa privada e conseguiu fazer tudo o que ela já fez e o que ainda vai fazer. E a gente olha outras entidades que nem a Univates fora daqui da nossa região, que não tem esse mesmo papel de trabalhar junto. Então lá nós temos essas 3 entidades, mas nós não temos problema nenhum em conviver em harmonia, cada um defendendo os seus interesses e que não conflitam entre. Na classe contábil, a legislação da classe é uma só, vale para todos. Então, não tem esse problema aí. E não existe assim uma disputa entre elas para ver quem é mais importante ou não. Só uma perguntinha. Existe a Federação... Federação dos Contabilistas, Federacom. A Federacom. Ela tem uma subsede aqui? Não, é que ela não tem subsede, mas ela tem o Sincovat, que é o sindicato que é afiliado. Perfeito. Então, por que eu citei? A ESCOM tem uma subsede do SESCOM aqui, né? Que é o Sindicato das Empresas de Serviços Contábeis. Ok. Tá? E o CRC tem uma delegacia regional. Uma delegacia regional, isso que eu Então, existe a representação regional de todas as entidades, ou de uma ou de outra forma. Que bom. Eu sei que vários lajadenses se destacaram como lideranças, não só local, mas também como estadual, em razão disso que vocês, essa prática toda que a gente já viu nos blocos anteriores, na construção dessa entidade. Eu vou aqui citar um amigo meu, que talvez vocês conhecem, que ele é vice-presidente da Federacom, se eu não me engano, a diretoria de esporte, alguma coisa assim, que é o Darcy Anton. Né? Assim como ele, que outros nomes, eu sei que também me parece que o Glicério também desempenham. Hoje o Glicério Berges, ele é o presidente da federação. Opa, olha que e assim como o Delmar Bruxel, que também é daqui, já foi também presidente da federação. Em 2 gestões. Em 2 gestões. E daí, assim, nós tivemos vários outros. Eu fui vice-presidente do SESCOM, só tinha uma vice-presidente e eu fui vice-presidente.
A Roberta Salvini já foi vice-presidente do Conselho Regional de Contabilidade. Puxa. Então, a nossa representação, inclusive dentro do CRC, lá tem as comissões de estudo, nós participamos, se não me engano, se não de todas, praticamente, talvez uma que a gente não participa. Então, a participação dos contabilistas, dos contadores, dentro da sociedade, dentro das nossas entidades de classe, do Vale do Taquari e fora daqui, é muito forte. Por isso que nós servimos de modelo e chegamos, vamos dizer, ao nível mais alto dentro do Estado, muitas vezes de uma entidade. Isso é uma situação, mas eu queria também citar a participação dos contadores e a importância deles dentro de outras entidades e outros eventos. Isso. Por exemplo, nós tivemos várias edições da Expo Vale que foram presididas por contadores, né? Que é um belo evento e que é um trabalho bem árduo e comunitário, sem voluntário, né? Completamente voluntário. Tivemos também contadores que foram presidentes da Associação Comercial, da ACIL, né? Poderíamos citar 2, 3 exemplos, né? Em Estrela, nós temos atualmente um contador como presidente da Associação Comercial. Então, isso em outros municípios também acontece, só que a gente não se lembra para citar, todos eles, né? Mas com certeza em outros municípios a nossa classe se faz presente dentro de classes empresariais, participa, e onde é que ela consegue demonstrar a importância da profissão, né? Eu acho que é uma forma de demonstrar a importância da profissão. Nós temos outro exemplo, o Dani Petri é o presidente da Alcepro aqui, exatamente, que é uma entidade que está construindo uma ala feminina do nosso presídio, né? Também servindo de exemplo para o Estado. O modelo que nós estamos fazendo aqui está servindo de exemplo para o Estado, porque até já saiu no noticiário. Em vez do poder público fazer licitação e muitas vezes gastar um dinheiro que não tem e que não precisava, a própria comunidade se reúne e ela mesma pega e faz essa obra, né? É um exemplo da Alcepro aí com o presídio feminino. E eu gostaria de citar assim, ó, o Sincovat, eu acho que é um local aonde se forma liderança. Perfeito. É isso aí. Esse papel que o Sincovat tem é muito importante. As pessoas, isso não tem como tu valorizar isso, como avaliar isso, né? Não tem como tu dizer qual é a importância disso dentro da sociedade. Não tem como medir isso. Mas, na minha concepção, dentro do Sincovat, tu forma muitas lideranças que depois vão fazer, vamos dizer assim, uso daquele conhecimento e daquilo que aprendeu ali em outras entidades. E só para citar, nossos prefeitos, nossos ex-prefeitos, nós tivemos o Ernie Petri, que era contador, o próprio Darcy Corbellini era técnico em contabilidade também, além de ser advogado, e o Cláudio Schumacher, que era técnico em contabilidade, né, que foi por 3 vezes prefeito, né? Então, eu acho que a nossa profissão, né, e também a nossa entidade ali, o nosso local, a Casa do Contabilista, ela é uma faculdade de formação de líderes. Perfeito. E o que oferece para os associados? Eu só, assim, ajudando rapidamente, sim, complementando, por exemplo, foi tanto citado que o novo prédio foi um divisor de águas, né? Como iniciou na época do José Lenz, o Lenz era vice-presidente. Após ele sair, e aí quando você toma daquela água, você não para mais, né? Nós nunca deixamos mais de participar da federação. Após o José sair da federação, assumi como secretário, depois como vice-presidente, depois o Conselho Fiscal, fiquei por 16 anos. Puxa, após isso, a gente levou o Delmar para lá, o Delmar levou o Glicério, né? Então, agora eles levaram o Darcy Anto para lá, né? Então, sempre nós estamos participando da federação. No Conselho, temos que fazer também, registrar antes da Roberta participar, era o Arlindo Schul de Bom Retiro, nosso conselheiro, e o José Cláudio Busato também foi conselheiro. Então, nós sempre estamos participando. Que bom, nos últimos 2 anos, das comissões de estudo, só não participamos de uma, que era do ensino superior, e aí a gente lamentou muito, porque temos a nossa Univades aqui, grande parceira, sempre Sincovat, mas realmente, assim, como nós participávamos nas 9 outras, né, e tinha gente demais, acabamos não tendo essa vaga, mas já encaminhamos para a partir desse ano. Isso, né? Na Federacom? Não, no Conselho Regional, nas comissões de estudo.
né? Deixa eu só fazer uma pequena observação para o nosso público. Os conselhos regionais de contabilidade, à semelhança da Ordem dos Advogados do Brasil, que também é o grande conselho dos advogados, tem comissões internas de estudos que são muito disputadas, a integração nela de pessoas das diversas subseções, no caso da OAB, e das diversas regiões, no caso do Conselho Regional, que é um motivo de orgulho para as cidades, para as regiões, ter representante nessas comissões. Quem não participa dessas políticas de entidades, eu participei no caso da OAB, fui conselheiro estadual por 6 anos, então a gente tem noção da importância da participação de colegas nossos em comissões. Então vocês estão de parabéns a nível da participação local, de lajadenses, da região aqui do Vale, nas comissões do Conselho Regional de Contabilidade, que é uma grande entidade de reconhecimento, não só aqui no Estado, como no Brasil. Ainda na questão do Conselho, o José falou antes que ele é um órgão fiscalizador e dirigista, e o Conselho de Contabilidade ele tem assim, uma meta muito grande, né, e que se chama a educação continuada, né? Ele dando condições ao profissional, dando ou transmitindo conhecimento através dos cursos e palestras, com certeza vai exigir menos fiscalização para esse profissional, porque ele tem condições de atuar no mercado. Então, eu não sei precisar quantos anos é isso, mas o Conselho tem essa prioridade dentro das suas atividades, que é a educação continuada. E isto, em parceria com o Sincovat, nos proporciona, no mínimo, 2 cursos por mês, cursos de atualização. Tem meses que nós chegamos a ter 4, 5 cursos. Ora, se nós pagamos 400 e poucos reais, me parece que foi 426, se pagou para o conselho, né? Isso nós temos de retorno durante o ano, alguma vez, esse valor em cursos e palestras. Da mesma forma, ali no nosso Sincovat. Tem cursos que são totalmente gratuitos, e para não dizer que não se leva nada, se leva 1 quilo de alimento que é doado por uma entidade. Então, tem a parte social também do Sincovat e do Conselho Regional de Contabilidade, logicamente com a ESCAM, que sempre está junto. E na parte social, quem é sócio Sincovat, ele só paga a taxa de limpeza, usa a louça, usa tudo que está estruturado lá. Outra preocupação que nós tivemos já há vários anos é chamar os estudantes de ciências contábeis. Então, eles pagam uma taxa, se não me engano, é 10% do valor da anuidade, que seria hoje R$ 43,00 para o ano todo. Claro que não tem direito a ser votado e a votar, né? Mas eles participam dos cursos, né? Podem ir lá participar, pode como até se associado fosse. E participa da diretoria, inclusive, né? Que tem cargos para os estudantes, para já ir integrando os estudantes dentro do Então, sindicato. essa preocupação nós temos. E o Rui foi muito feliz esse ano, ele pegou muita gente nova e que vão ser essas lideranças no futuro. Então, é essa a preocupação que nós temos no Sincovat, porque nós estamos aí de passagem, né, nessa vida. E há pouco foi mencionado alguém que nos deixou muito cedo, que foi o Paulo, grande figura, foi presidente também lá, muito contribuiu também, né? Chegou o momento, foi chamado, nos deixou, né, como outras pessoas nos deixam. Então, nós temos essa consciência que nós estamos aqui nesse mundo de passagem. Agora, a nossa entidade, nós queremos que permaneça sempre forte e unida. Senhores, que belo final. Nós chegamos ao final, então, do programa. Agradeço a presença dos senhores e quero dizer para quem está nos vendo que você pode rever este e outros programas no youtube.com/TV Univates, bem como ver ao vivo todos os dias às 19 horas no site www.univates.br/TV. Bem, no programa de hoje nós tratamos sobre o tema Sincovat, nós vimos a história da entidade, vimos as relações com o Conselho Regional, com a ESCOM, enfim, um belo programa que vale a pena rever. Muito obrigado por vocês estarem conosco até esse momento e até o próximo programa.